Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, nesse domingo maravilhoso de sol, em que logo depois da nossa escola nós poderemos todos ir para a praia, para a piscina, porque eu creio que o dia está assim propício, né, irmãos? Bom, agora acabei de me lembrar, irmão, nós estamos confinados, somos isolados, então nós não poderemos ir para a praia ainda, mas em breve nós iremos. Mas nesse momento tudo que eu peço é que vocês acordem, eu dei 20 minutos de tolerância para vocês se aprontarem para a gente dar início então à nossa aula de hoje. A reconciliação de toda a criação com Deus em Cristo Jesus. Hoje, então, nós vamos dar início a Colossenses. Nós paramos no capítulo 15 na aula passada, versículo 15 da aula passada, e hoje, então, nós retornamos aqui a partir do versículo 16. Então, abra sua Bíblia, nos acompanhe, porque vai ser bênção. Deus tem bênção para as nossas vidas nesta manhã. Então, nós já tomamos o nosso café, já estamos todos alimentados, né? Bem lúcidos, porque já acordamos. Então, vamos fazer uma oração e dar início, então, à nossa aula. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós somos gratos a Ti, pelo ar, pelo fôlego de vida, Senhor, pela esperança, Pai, que nós temos, Senhor, e a nossa esperança se chama Cristo, Deus. Por isso, Pai, nós somos gratos a Ti, porque sem Ti, sem Ele, nada somos, nada podemos fazer. Então, de modo, Pai, que esta gloriosa esperança, que assim o Senhor nos coloca no coração, sabendo, Pai, que um dia tudo isto passará e nós viveremos eternamente contigo. Então, nesta manhã, abra nosso entendimento, ilumina nossas mentes, Senhor, de modo que assim possamos crescer em graça e conhecimento de Ti, e assim podermos, Pai, andar no caminho de boas obras, que o Senhor desde ontem, de antemão, Senhor, já nos preparou para andarmos nele. Por isso nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, dando início a esta manhã, a nossa aula, eu vou fazer uma leitura dos versículos 15 e 16, e então passaremos a comentar. Então, vejamos, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então é interessante nós observarmos que nos céus e na terra, tudo fora criado por Ele. Todas as coisas assim foram criadas em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, a palavra, quando ela refere às coisas nos céus e na terra, tanto visíveis quanto invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, né? Então nós temos não só aquelas criaturas celestiais que são visíveis aos nossos olhos, mas também criaturas espirituais, né, criadas pelo Filho de Deus. Estas são as invisíveis que Colossenses 15 e 16 está nos mostrando. Tá? De modo, então, que se trata das criaturas espirituais criadas pelo Filho de Deus. Tá? Então, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Como se ele dissesse, não importa, porque nomes são chamados, qualquer nome que você chame, se você chamar de dominações, se você chamar de principados,
se você chamar de potestade, tudo, foi ele quem criou. Amém? Então, o que provavelmente Paulo esteja querendo dizer quando ele menciona trono, nós devemos entender aqui que quer dizer o palácio celestial da majestade de Deus. Né? Se você figuradamente imagina então aí um palácio celestial, né? Ali está Deus, toda a sua majestade. De modo então que nós não devemos imaginar ser tal como a nossa mente possa conceber. Eu fiz apenas esta ilustração, né? Mas óbvio que nunca devemos imaginar que tal coisa seja como a nossa mente possa conceber. Mas tal como é apropriado ao próprio Deus. Tá? Veja bem, nós vemos o sol, a lua e todo o adorno do céu. Tá? Mas a glória do reino de Deus, ela é oculta à nossa percepção. Então, repetindo, se porventura nós podemos contemplar o sol, a lua, né? Todo o adorno do céu, as estrelas, as nuvens, tudo nós podemos contemplar. Mas a glória do reino de Deus, não, ela é oculta à nossa percepção. Tá? Porque é espiritual e está acima dos céus, né? Se encontra no terceiro céu. Então, de modo que o termo tronos, entendamos como a sede bendita, né? Da imortalidade, que é isenta de toda e qualquer mudança, toda e qualquer alteração. Agora, quando a gente olha os demais termos, né? Sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, não são como se fossem domínios ou como se dominassem qualquer reino separado, tá? Ou fosse dotado de algum poder peculiar. Não é isso, não é dessa forma que devemos assim entender. Mas porque são os ministros do poder e domínio divinos. Tá? Eu vou explicar. Os anjos, né, por exemplo, eles são designados por diversos títulos gloriosos. Eles são chamados de dominações, eles são chamados de principados e potestades. Então, óbvio que essas três expressões, esses três termos, eles são usados para designar títulos gloriosos aos anjos. Né? Dominações, principados, potestades. O que notifica não o que eles podem fazer de si mesmo, né? Ou que eles tenham algum poder à parte de Deus, mas o que Deus faz por meio deles. Então, quando Deus, na verdade, assim, utiliza de alguma forma o seu poder por meio de alguma criatura, né? Então elas recebem esse título glorioso, dominações, principados, potestades, mas não que eles tenham poder em si mesmo ou poder fora de Deus. Tá? Então, o que nós vemos aqui é que a parte de Deus, eles não podem fazer absolutamente nada, tá? De modo que eles só podem fazer aquilo que Deus lhes designou. Tá? Então essas coisas, elas nos fazem entender de uma maneira tal que nada pode usurpar a glória de Deus, nada pode roubar a glória de Deus. Deus, ele não comunica seu poder aos anjos a ponto de diminuir o seu próprio poder. Tá? Ele não opera por meio deles de uma maneira que lhes transfira seu poder. Tá? Então ele não deseja que a sua glória resplandeça neles, de modo que
ela seja obscurecida em seu próprio ser. Tá? Então, é isso. E de modo que no versículo 17 nós vamos ler assim: e ele é antes de todas as coisas. Tá? Todas as coisas subsistem por ele. É o que nos diz o versículo 17. Então veja que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Os anjos, assim como eles estão em sujeição a Cristo, eles não obscurecem sua glória. Entenderam? E eu vou te dar 4 motivos de por que eles não podem roubar a glória de Deus. Eles não podem obscurecer a glória de Deus. Tá? Em primeiro lugar, porque eles foram criados por Ele e para Ele. Tá? Em segundo lugar, porque sua criação deve ser vista como tendo relação com Ele. Ou seja, toda a criação de Deus, ela deve ser vista como tendo relação com Ele. Né? De modo que isso está legitimado, né, com o próprio fim, ou pelo fim para o qual foram assim criados. Tá? Em terceiro lugar, porque Ele mesmo sempre existiu. Cristo, do modo geral, sempre existiu. Né? Antes mesmo da criação de todos os anjos, de todas as suas criações. Tá? Em quarto lugar, porque Ele os sustenta o seu poder, tá? E os mantém em sua condição ao mesmo tempo. Tá? Então veja que, de modo então que o que Paulo, quando ele se refere aqui, ele não afirma meramente em referência aos anjos, mas também em referência ao mundo inteiro. Né? E, assim, irmãos, o Filho de Deus, ele está na mais elevada posição de honra, para que ele tenha a preeminência sobre os anjos, bem como sobre os homens, né? E para que mantenha sob controle todas as criaturas no céu e na terra. Isso é maravilhoso, né? Então, passando para o versículo de número 18, nós vamos encontrar, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Né? Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Tá? Então, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. É o que nos diz o versículo 18. Tá? Ora, então tudo que vimos até esse momento é que Paulo, em termos gerais, ele nos faz uma apresentação sobre a excelência de Cristo, tá? Bem como o seu soberano domínio sobre as criaturas. É o que nós vimos, eu diria, desde a aula passada até esse presente momento. Tá? Então veja que Paulo, ele mostra que Cristo é o único que possui autoridade de governar a igreja. Então, ele é o único a quem a igreja deve manter seus olhos, tá? E o único de quem depende a unidade do corpo. Ok? Então, de modo que nós podemos afirmar que ele é o princípio, né? E ele é o princípio porque é o primogênito dentre os mortos. Né? Veja, o que quer dizer isso então?
ele ser o primogênito dentre os mortos? Porque na ressurreição há uma restauração de todas as coisas. Isso é tremendo, né? Então, se você está em Cristo, verdadeiramente, você foi restaurado. Há uma restauração em nós quando nós estamos em Cristo Jesus. Entenda o que eu estou dizendo. Uma vez que na ressurreição há uma restauração de todas as coisas, então não há outra maneira, ou seja, é desta maneira o começo, então, da segunda e nova criação. Lembra que Paulo diz, o próprio Senhor também nos diz, felizes são os que participam da primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos ressurretos nele, de modo que estávamos mortos e agora vivemos por ele e para ele. Ou seja, ele nos restaurou a vida. Então, irmãos, Cristo, ao ressuscitar, ele veio a ser o começo do reino de Deus. Por isso, com boas razões, ele é o chamado. Ele é chamado o princípio. Ok? Bom. Então veja que é a partir de então que começamos a ter a existência aos olhos de Deus. Quando somos restaurados em Cristo Jesus. Ou seja, somos renovados de modo a sermos novas criaturas. E ele então, Cristo, ele é chamado o primogênito dos mortos, não meramente porque foi o primeiro a ressuscitar, mas porque também restaurou a vida a outros. Por isso ele é chamado as primícias dos que dormem. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, no versículo 20. Tá? Então, o que é interessante também é que a expressão que está nesse versículo, que diz assim, para que em todas as coisas, ou seja, o que nós podemos concluir disto? É que em todas as coisas a supremacia de Cristo, ela lhe pertence. Porque se ele é o autor e restaurador de todas as coisas, então todas essas coisas lhe pertencem. Então ele é o autor e restaurador de todas as coisas. Então manifesta-se que esta honra lhe é devida com toda a justiça. Todas as coisas estão sujeitas à sua autoridade. Ora, como é que você, morta, uma pessoa morta em seus delírios e pecados, nos seus devaneios pecaminosos, então você é restaurado em Cristo Jesus. Cristo te restaurou. Você pertence a Cristo. E de onde você tira essa ideia que você tem livre-arbítrio? Que você faz aquilo que a sua vontade lhe permite? Loucura, né, irmão? Não tem o menor sentido isso. Né? Porque todas as coisas estão sujeitas à autoridade de Cristo. Ora, se todas as coisas estão sujeitas à autoridade de Cristo, você, sendo restaurado por ele, está sujeito também à sua autoridade. Como é que você tem livre-arbítrio? Como é que alguém que é sujeito a algo pode dizer-se ter livre-arbítrio? Impossível. Então começa a perceber essas coisas na Escritura e começa a entender exatamente esse senhorio de Cristo sobre nós, sobre a nossa vontade. Então, examinando agora o versículo 19, nós vamos encontrar, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmãos, toda a plenitude.
Ora, Deus conferiu tudo a seu Filho, para que ele, o próprio Deus, fosse glorificado no Filho. Tá? Nós lemos em João, capítulo 5, no versículo 20, né? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Tremendo, tremendo. Então, irmãos, nós devemos extrair da plenitude de Cristo tudo o que precisamos para percorrer o caminho de boas obras que Deus, desde antemão, nos preparou. Nós só podemos andar neste mundo dizendo-se cristão, dizendo-se nova criatura, se andarmos com tudo aquilo que extraímos da plenitude de Cristo, a sabedoria, o conhecimento, principalmente. Senão é fachada. Não existe esta outra fonte que você possa se alimentar para que você possa se andar, se não extrair da plenitude de Cristo. Tá? Veja então que esta é a determinação de Deus. É uma determinação. Ou seja, não comunicar a si mesmo ou seus dons aos homens de outro modo senão por meio de Cristo. Tá? Então Cristo, ele é tudo para nós. Tá? A parte dele nada possuímos. A parte dele nada somos. Tá? E é o que diz o versículo seguinte, o versículo 20, que ele se refere assim, ó, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, irmãos, fica claro, claríssimo, nenhum homem poderá estar unido a Cristo se ele não pode estar unido, né? Desculpa, nenhum homem, embora Cristo também seja Deus, mas não é aqui na sua no seu modo da economia da Trindade, ele é o Filho, né? Então, ou seja, nenhum homem pode estar unido a Deus, né? Que não podemos estar, né? De modo, ou seja, que nós não podemos, cada um de nós, estarmos unidos a Deus de outro modo, senão por meio de Cristo. Tá? E nós somos abençoados unicamente através de Cristo. Ora, Cristo, ele é o vínculo da nossa conexão com Deus. Tá? Então nenhum anjo poderá substituí-lo nessa tarefa. Repara que o que Paulo está dizendo, né, essas coisas que nós estamos aqui apresentando para os irmãos, elas são extraídas da epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. E nunca se deve perder de vista que havia ali a igreja, como nós mencionamos no início, provavelmente tenha sido fundada por Epafrás, e Epafrás ensinou, né, a doutrina dos apóstolos, tudo que ele aprendera com Paulo por meio do Espírito Santo. Então a igreja caminhava muito bem e de repente no seio dela aparece uma apostasia. Aparece alguém como nos nossos dias, né? Você está indo bem no caminho de Cristo, na doutrina de Cristo, com às vezes certa precariedade, com às vezes ainda um desvio de compreensão, mas você está seguindo ainda o Evangelho, né, de Cristo. E aí chega alguém e começa a trazer doutrinas novas. Irmão, nós temos que ir para o sítio, vamos passar lá 3 dias, olha, vai ser muito radical, irmãos.
Aí lá, nego começa a ter a unção do riso, né? A unção do macaco, a unção do cachorro, a unção da ovelha. Irmãos, seja anátema, né? O Evangelho de Cristo não tem essas coisas. Mas aí a igreja gosta, porque a carne gosta dessas coisas, né? Aí você começa a se desviar e tirar virtude, né, do Evangelho de Cristo. Então era isso que acontecera ali com a igreja de Colosso. Depois da igreja estar plantada, seguindo no Evangelho genuíno, como Paulo vai dizer mais lá na frente, chega alguém e começa a trazer alguma doutrina falsa, preceitos falsos, e a igreja estava entrando por este caminho, né, da apostasia, né, entrando por esse caminho da heresia. E Paulo, então, socorre os irmãos quando Epafrás faz esse relato para ele. Então ele começa a destacar, obviamente, todo esta plenitude de Cristo, a excelência de Cristo. E ele, então, quando nós chegamos exatamente nesse ponto aqui, é que nenhum anjo poderá substituí-lo nessa tarefa. Provavelmente ali havia alguma vã filosofia dando poderes a anjos e coisas desse tipo, né? Então Paulo começa a fazer isso. Eu estou fazendo essa lembrança aos irmãos porque hoje as nossas igrejas, elas não são muito diferentes, não. As coisas são muito sutis, né? Os caras começam a inventar umas coisas e você não percebe. E aí você começa a acreditar em doutrinas de homens e depois, meu amigo, dá um trabalho danado, viu? Eu sei disso. Eu sei do quanto isso é trabalhoso. Tirar da cabeça, da mente, do coração dos irmãos uma apostasia, uma heresia inescrupulosa, porque ela é capaz de atingir todos de maneira imperceptível. E aí o sujeito está agora com a mente e o coração cauterizado, pensando, voltado, vivendo essas heresias, e olha quanta dificuldade nós temos para limpar esta mente, para que ela possa receber genuinamente a palavra de Deus. Eu sei o quanto isto é difícil. Tá? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Nenhum anjo poderá substituir Cristo na sua tarefa. Foi Cristo quem propiciou a nós, as suas criaturas, pelo sangue derramado na cruz. Tá? Ele é o penhor e preço de nossa paz com Deus. Não há como substituir isso. Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, nos corrobora isso que nós estamos dizendo. Né? Ele suportou o castigo devido ao pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o sangue da cruz significa o sangue do sacrifício que foi oferecido na cruz com o fim de apaziguar a ira de Deus. De modo que hoje nós temos paz com Deus por meio desse sacrifício. Então ele é o único autor da reconciliação. Ninguém fez essa reconciliação por nós. Então, óbvio, então, que nós devemos excluir todos e quaisquer meios que os homens queiram colocar no Evangelho, colocar no corpo de Cristo, né? Como um adereço, como alguma coisa que sirva ao lado da suficiência de Cristo. Impossível, ele é suficiente.
Então daí ele ser o único, né, por meio de quem e por cuja causa temos paz com Deus. É através de Cristo somente que todas as criaturas que mantêm alguma conexão absoluta com Deus aderem a Ele. Nenhum homem pode ir a Deus senão por meio de Cristo. Nenhum homem tem paz com Deus senão por meio de Cristo. Isso nós devemos trazer no coração e na memória. Quando nós passamos então para o versículo 21, lá nós encontramos assim: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, Paulo, obviamente que ele está falando para a igreja de Colosso, uma igreja cheia de gregos, né, portanto, gentios, e Paulo está lembrando a eles: olha, foste reconciliado com Deus por meio de Cristo. Então, nenhum homem pode ir a Deus senão por meio de Cristo. E aí Paulo faz essa lembrança: vocês também, vós também, e eu faço essa lembrança a você, nós também, tá? Que noutro tempo éramos estranhos, e Paulo diz isso à igreja em Colosso, a vós também, que noutro tempo eres estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. É por isso que você vê os homens fazendo. Parece que não tem limite para obrar o mal. Tá? Mas por quê? Porque ele é inimigo do entendimento, né? É inimigo de Deus, é inimigo da verdade, é inimigo da justiça. Então, tudo que eles podem fazer pelo entendimento deles são obras más. Mas nós, reconciliados com Cristo, não. Reconciliados com Deus por meio de Cristo, não. Nós precisamos ter essa compreensão, porque isso já foi nos feito. Tá? Então veja que Paulo ele chama a atenção da igreja em Colosso, mostrando a eles para que sintam que são culpados de imensa ingratidão se permitissem que fosse afastado de Cristo para novas invenções. Assim somos nós. Nós somos culpados de enorme ingratidão a Deus, a Cristo, quando aceitamos qualquer historinha que esses homens começam a ensinar, e que esses homens começam, seja nos púlpitos, seja nas telas da mídia, eles começam a ensinar heresia, né? A ensinar uma série de coisas que nos afastam de Cristo. Eles inovam dizendo ser de Deus aquilo que nunca foi de Deus. E nós compramos esse peixe, seguimos nesta linha, e aí nós somos ingratos a Deus. Cometemos uma enorme ingratidão a Deus. Lembrar que Paulo faz isso lá na igreja, eu quero lembrar isso aqui agora a vocês. Nós mesmos somos exemplos dessa graça. Cada um de nós é exemplo desta graça. É só olhar o que éramos, o que somos, o que tínhamos, o que temos, o que não tínhamos em termos de esperança e o que temos em termos de esperança. Então, irmãos, seja firme, né? No manusear a palavra, no entender a palavra, sabe, no proclamar essa palavra. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode. É uma aberração a gente ver outros dizer: olha, Deus me revelou isso. Por que Deus só revelou isso a ele? O que ele tem, né,
de plenitude, em termos de perfeição em Cristo, que nós não temos, se não somos nós que adquirimos esta perfeição, não somos nós que tiramos da plenitude de Cristo algo que possa glorificar a Deus, senão o próprio Cristo nos transmitindo por meio do Espírito Santo. E o sujeito tem a cara de pau de dizer, olha, Deus me deu isso. O que Deus te deu, o seu herege? Olha a Bíblia. Olha, Deus me revelou isso. O que Deus te revelou, seu herege? Então, irmãos, repara exatamente isso, que nós mesmos, assim como Paulo está dizendo isso à igreja de Colosso, somos exemplos, assim como eles eram exemplos da graça. Eles eram alienados de Deus, mas Deus nos uniu a Ele por meio de Cristo. Então veja que éramos inimigos e agora somos recebidos com favor. E isso é maravilhoso. Agora, de onde vem isto? De onde vem isto? De onde vem essa dádiva que recebemos? Ora, não vem de outra maneira senão do fato de Deus, uma vez apaziguado pela morte de Cristo, ser reconciliado conosco, convosco, como Paulo assim diz aos nossos irmãos em Colosso. Então, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Isso é maravilhoso. Colossenses 1:22. Leia isso para o seu irmão, que às vezes no meio da conversa, dentro da própria igreja, não sou santo. Olha, não sou santo. Olha, há lá o outro querendo ser santarrão. Isso é um absurdo, as pessoas falarem esse tipo de coisa. Elas sequer conhecem 1/10 sobre a palavra de Deus. Porque se tudo que Cristo fez ao morrer na cruz foi para sermos santos, irrepreensíveis, inculpáveis, e o sujeito fica o tempo todo dizendo, eu não sou santo. Se ele não é santo, ele é do diabo. Porque o diabo não morreu para ninguém. O diabo, ele não morreu na cruz para ninguém ser santo, irrepreensível e inculpável. O diabo não fez isso. Então o sujeito, para quem Cristo assim fez, para quem a Cristo assim morresse na cruz, de modo que ele pudesse ser santo, de modo que ele pudesse ser irrepreensível e inculpável perante a Deus. Ele diz que ele não é santo, então ele é do diabo. Ele não pode ser de Deus. Ele não pode dizer ser de Cristo, porque Cristo morreu para que ele fosse santo. E ele diz que ele não é santo. Então ele nunca nasceu em Cristo Jesus. Ele nunca teve e não tem comunhão com Cristo Jesus. Porque sobre ele continua pesando toda a iniquidade, sobre ele continua toda a repreensibilidade de Deus, e sobre ele continua toda a culpa do seu pecado. Simples, irmãos, simples. A Bíblia é clara. Então veja, quantas vezes for necessário essa leitura do primeiro capítulo do versículo 22, que você vai entender isso de maneira muito clara. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E aí o sujeito fica o tempo todo dizendo que ele não é santo. E fica o tempo todo tentando acusar aqueles que têm essa compreensão e busca, obviamente, trilhar esse caminho. É claro que tem sim os santarrões,
esses que também invertem o processo natural, invertem, obviamente, as verdades bíblicas, e aí querem oprimir os homens em termos de roupa, costume. Mas, coitado, é tudo que a mente dele alcançou. Né? E se a mente dele assim, só alcançou isso, é porque ele nunca teve a oportunidade de ser ensinado, de ser conduzido no evangelho genuíno. Então tudo que ele vai passar é aquilo que ele aprendeu. E tudo que ele aprendeu foi empírico. Né? Empírico no sentido das experiências que ele teve. E a experiência que ele teve a vida inteira como cristão é que o crente ele tem que se vestir diferente do resto do mundo. Mas no comer, no andar e no falar, ele é igualzinho a todo ser humano. O que ele aprendeu, o que ele sabe, o que ele pratica. Mas vós não. Isso não é ensinado a vocês. O que é ensinado a vocês é isso que você está ouvindo agora. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E o significado disso. Né? Ou seja, quando Paulo fala assim no corpo de sua carne, sua intenção é notificar que o Filho de Deus teve de vestir-se da mesma natureza que a nossa. Tá? Ele tomou sobre si o corpo terreno, sujeito às muitas dores e enfermidades, para que pudesse ser o nosso mediador. Então, irmãos, é isso que Paulo está nos dizendo. E quando ele adiciona pela morte, né, uma vez mais ele está nos chamando a atenção ao sacrifício. Olha, há um sacrifício aí. Tá? Por que ele quer nos chamar a atenção para esse sacrifício? Porque era necessário que o Filho de Deus se tornasse homem e fizesse participante de nossa carne para vir a ser nosso irmão. Era necessário que ele, ao morrer, se tornasse um sacrifício para fazer com que seu Pai se nos fizesse próprio. Então, tudo isso para quê, irmãos? Para apresentar-nos santos, entenda isso. Entenda o significado de santidade. É sermos separados para Deus. E estar separado para Deus significa que a tua mente é a mente de Cristo, ela deve ser a mente de Cristo. Que as suas virtudes, elas têm que sair da plenitude de Cristo. Você tem que andar como Cristo. Você tem que falar como Cristo. Ainda que pareça impossível, não o é. Porque isso não depende da nossa capacidade. Isso não depende dos nossos sentimentos, mas da nossa obediência ao Evangelho de Deus. Ao Evangelho de Cristo. De modo que é Ele quem faz em nós. De modo que Ele nos sujeita também a essa verdade. Então, quando ele diz nos apresentar santos, esta é a segunda e principal parte de nossa salvação, que é a novidade de vida. Os que estão salvos em Cristo Jesus têm que andar em novidade de vida. Veja que a totalidade da bênção, da redenção, consiste principalmente nessas duas coisas. A remissão dos pecados e a nossa regeneração espiritual. É você nascer novamente e nascer de Deus. Jeremias 31, 33 fala disso brilhantemente.
Quando você for lá, você vai ver que Deus havia prometido a Jeremias que no futuro ele nos faria nova criatura. E nós estamos vivendo esse futuro. Então veja que o que Paulo assim está dizendo para os nossos irmãos de Colosso, e ele nos diz agora, tá, é que a justiça nos foi granjeada através da morte de Cristo. Por isso Paulo fala, né, aquilo que muita gente diz na hora do sufoco. Não? Quem intentará, né, culpa contra nós? Quem nos acusará de alguma coisa? Se a nossa justiça vem de Cristo. Então veja que, tendo essa justiça granjeada através da morte de Cristo, então, irmãos, de modo que nossos pecados, uma vez perdoado, nós então somos aceitáveis a Deus. E a única maneira de sermos aceitáveis a Deus é por meio de nos apresentarmos santos. Não tem outra forma. E o cara diz dentro da igreja que ele não é santo. Então, ele não pode estar naquele lugar, ou essa igreja não é a igreja de Deus, ela não é uma igreja de Cristo. Onde não tem santidade, não tem Cristo. Se esta igreja, os irmãos todos se dizem não ser santos, não é a igreja de Cristo. Tem alguma coisa errada aí. Então, veja que Paulo, ele começa a nos ensinar, depois de expressar toda esta grandeza de Cristo, toda essa supremacia de Cristo, então ele agora começa a nos falar de um benefício, de um outro benefício igualmente extraordinário, que é o dom do Espírito Santo. Ou seja, o dom pelo qual somos renovados na imagem de Cristo. Eu não me faço imagem de Cristo, eu sou feito imagem de Cristo, ou seja, restaurados à imagem de Cristo, por meio do dom do Espírito Santo. Tá? É uma justiça gratuita. Tá? Não nos é conferida em Cristo, sem que ao mesmo tempo sejamos regenerados pelo Espírito. Tá? É isso que Paulo fala na sua epístola, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30. Ou seja, Cristo, ele é a nossa justiça e santificação. Ele se tornou justiça e santificação. Né? Então, repara que é muito interessante esta ordem, porque nós obtemos primeiro, né, a justiça mediante a aceitação gratuita. Entenda o termo que eu estou dizendo, aceitação gratuita. Que quando o Espírito Santo se nos apresenta, nós não temos como recusar essa maravilhosa graça de Deus. E no primeiro momento ela não nos custa nada. Então nós recebemos, somos feitos justos, somos feitos justiça de Deus gratuitamente. Por meio do reconhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus. Isto é grátis. Tá? É grátis nesse primeiro momento. Agora, irmãos, depois não. Depois há um custo para servir Jesus. Há um custo para servir Jesus. Esse é o grande problema na igreja hoje. As pessoas confundem a gratuidade, né, da justiça de Deus com o custo de servir a Deus. Há um custo para servir a Deus. Você não tem mais uma vida em que toda a sua vontade, ou presta toda a sua vontade
conduzida para o mal, lhe faculta uma pseudo-liberdade de você escolher o mal. Fora de Jesus, você tem liberdade para escolher o mal. O mal que você vai praticar hoje, o mal que você vai praticar amanhã, o mal que você vai praticar aqui e acolá. E quando você olha para trás, você tem uma vida de maldade. Mas em Cristo não. Então, embora a justificação seja gratuita, uma vez justificado, lembre-se disso sempre. Há um custo para servir Jesus. Você tem que negar o seu eu. Você tem que abandonar o seu orgulho. Você tem que padecer por Cristo. Você tem que olhar diferente para as coisas, para os fatos, para os fenômenos. Mas tudo que a pessoa faz é que ela está na igreja, ela ouve isto, ela lê isto, ela é ensinada sobre isto, mas elas não compreendem. E aí elas acusam o pastor. O pastor fala muito isso, o pastor só fala isso, o pastor só fala aquilo, o pastor só fala da verdade, quando ele está comprometido com ela. Agora, o teu coração duro, impenitente, a tua mente cauterizada, ainda não se libertou totalmente. Embora você queira, embora você quer participar, mas a sua mente, a tua imaginação, teu coração, as tuas atitudes continuam ainda presas ao que você era no passado. Então há uma luta dentro de você, há uma luta contínua dentro de você. Você quer se libertar, você quer andar no caminho de boas obras, mas a tua mente, o teu coração, o teu ouvido ainda está preso no caminho que Satanás te conduziu. Há uma luta, e no meio dessa luta, o teu orgulho é tão grande que você não aceita a verdade de Deus. Aí você prefere culpar o seu pastor. O pastor fala muito isso, o pastor fala muito aquilo, o pastor só diz a verdade quando ele é pastor de Cristo. E a verdade te dói, a verdade te desnuda. A verdade diz exatamente quem você é, o que você pensa, o que está dentro de você. Por isso você se nega, por isso é mais fácil acusar do que se render. Olha dentro de você, olha o que está dentro de você, olha o que te corrói todos os dias. Esse ódio, a falta de perdão, a falta de compreensão das coisas de Deus. Mas é mais fácil acusar o pastor. Não é? Mas é isso, irmãos. Se Deus não libertar, meu amigo, não tem jeito. Homem nenhum consegue se libertar sozinho. E é isso que nós obtemos em primeiro lugar. A justiça. Não é? E ela é gratuita no primeiro momento. A segunda coisa é a santificação. Então, tanto a primeira quanto a segunda, né, nós a recebemos e somos convencidos dela mediante o dom do Espírito Santo. Quando somos feitos novas criaturas. Mas repara que há uma conexão inseparável entre essas duas bênçãos da graça, a justiça e a santificação. Mas nós não compramos, nós não copiamos, nós não produzimos, nós recebemos pelo dom do Espírito Santo. Então, chegando no versículo 23, né, nós lemos assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui estão coisas maravilhosas, né? Primeiro, ele está dizendo o seguinte: olha, se é que permaneceis, ou seja, uma vez que você ouve o evangelho, né, se você permanecer
fundados e firmes na fé. E não abandonar, não se mover da esperança do Evangelho que tens ouvido. Então, meu irmão, você está bem. É o que Paulo diz aos irmãos em Colosso. Olha, Epafrás, ele falou muitas verdades, somente a verdade para vocês. Se vocês permanecerem firmes nessa verdade, né, na fé que essa verdade produz, e não nos mover da esperança do Evangelho que tendes ouvido, então, meu amigo, vocês vão bem. E é o que eu quero dizer para vocês agora. Eu não faço outra coisa a não ser buscar a verdade do Evangelho. Não digo que não falho, que não tenha até provavelmente alguma interpretação que possa trazer algum tipo de dificuldade para vocês. Mas ainda que com dificuldade de entendimento para vocês, tudo que eu falo é o que está no Evangelho. Talvez eu não tenha a habilidade de facilitar esse entendimento para vocês. Mas de outra maneira eu não ensino. Eu falo a verdade de Deus, a verdade que está na Bíblia. Então é óbvio que Paulo diz isso para eles. Se vocês permanecerem fundados e firmes na fé, a fé é o Evangelho, irmão. Sem Evangelho não tem fé. Entende? Sem compreensão do Evangelho não tem fé. Sem conhecer as verdades do Evangelho não tem fé, irmão. Como é que esse povo pode dizer estar cheio de fé se eles não conhecem o Evangelho de Deus? Se tudo que eles aprendem, na maioria das vezes, são anátemas. Um evangelho sem Cristo, um evangelho sem justiça, sem santidade. Como é que pode um evangelho tal produzir, gerar fé no coração dos homens? Impossível, impossível. Por isso você vê os irmãos perdidos, dizendo ser de Cristo, mas fazendo sinal de arminha, né? Dizendo ser de Cristo, apoiando e sustentando a maldade, a mentira, a falsidade, dizendo ser de Cristo, acusadores, detratores, dizendo ser de Cristo, pregando maldades, falando inverdades, acusando as pessoas que eles não conhecem, não têm provas, mas eles fazem porque emprestam o ouvido, o coração a homens fraudulentos. E está aí o resultado de tudo que nós temos visto. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca ouviram o Evangelho da paz. Porque nunca obtiveram acesso ao Deus da paz. Por isso eles falam e se comportam desta maneira. Tá? Então, é exatamente isso que Paulo está dizendo à igreja em Colosso. Né? Ele diz, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então é uma exortação à perseverança. É isso que eu faço a vocês. Exorto à esperança. Né? Então, a perseverança. Perseverem, perseverem. Então, toda a graça que lhe foi conferida até aqui será em vão se não permanecer firme no Evangelho. Tá? A menos que perseveremos firme na pureza do Evangelho, nós não podemos falar de fé.
Tá? Então nós precisamos estar atento a essas coisas, tá? Então, não fazendo-nos esquecer do motivo, obviamente, do objetivo da carta que Paulo se escreve à igreja de Colosso, né? É que a estabilidade da fé dos nossos irmãos em Colosso estava naquele tempo exposta a perigo, através de quê? Das ciladas dos falsos apóstolos, dos falsos profetas. Quantos irmãos hoje são minados por isso? Quantos irmãos, eles têm um comportamento horrível. Eles vão para a mídia, para a rede social, com palavreados, sabe? Com um comportamento horrível. Seja no âmbito do dia a dia, nas coisas comuns, na forma de partidarismo. Eles demonstram o tempo inteiro que eles precisam de Cristo, mas eles não têm Cristo. Eles falam de Cristo, mas eles não conhecem Cristo. Eles falam de Deus, mas eles não conhecem o Evangelho de Deus. Isso é notório por suas próprias manifestações. Tá? Então, é isso que nós precisamos. E é isso que Paulo faz aos irmãos de Colosso. Olha, permaneçam fundamentados e firmes nesta fé que o Evangelho de Deus produz. A fé não é uma mera opinião, irmão, a qual se abala por movimentos vários, né? Antes o cara tinha fé, agora ele não tem mais fé. Não se pode, mas ao contrário. Ela tem uma firme prontidão que pode repelir todas as maquinações do inferno. A fé não produz homem verdadeiro até que você não seja desapontado por ele. O falso evangelho não. O falso evangelho, ele cria mitos. Ele cria homens valorosos, até que esses homens sejam obrigados a tomar posições que não agradam às vossas mentes. Aí ele já não é mais nada daquilo. Agora ele é inimigo, agora ele é um covarde, agora ele é o mais vil de todos os homens vis. Ora, bola, que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse que faz acreditar nas coisas que são convenientes a você? Isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho. Então eu peço desculpa a você que faz isso, que entendeu o que eu estou dizendo. Você precisa se converter. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Mesmo que você queira se converter, você nunca se converterá, a menos que seja pelo dom do Espírito Santo, a menos que Deus assim o converta. Então, para de brincar. Para de brincar de crentinho. Para de dizer que crente fica fazendo sinal de arminha. Para de dizer que é crente e fica destilando veneno pelas redes sociais. Porque os nascidos de novo não fazem esse tipo de coisa. Tá? Mas ao contrário, tem uma firme prontidão para repelir todas as maquinações do inferno. Então, irmão, há um relacionamento que existe entre fé e o Evangelho. Se você não conhece o Evangelho, você não tem fé. Há um relacionamento muito estreito entre fé e o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses. Tá? Paulo diz que eles serão estabelecidos na fé só no caso de não recuarem da esperança do Evangelho. Entende? Ora, isto é a esperança que resplandece em nós também através do Evangelho. Pois onde o Evangelho está, ali está a esperança da salvação eterna.
Então é preciso que tenhamos em mente, que assuma, né, que toda esta plenitude, ela está contida em Cristo, somente em Cristo. Daí que Paulo então prescreve aos nossos irmãos em Colosso, e o que eu também vos prescrevo agora, é que esquivem-se, afastem-se de todas as doutrinas que se afastam de Cristo. Então é preciso ter o Evangelho. É preciso. É preciso ouvir esta verdade. É o que Paulo fala. Ora, vós ouviste essa verdade. Então ele declara para os irmãos lá em Colosso que o Evangelho genuíno, que esse era o Evangelho que eles estavam ouvindo, que eles ouviram, na verdade, de Epafrás, o verdadeiro Evangelho genuíno. Isso era o que Epafrás estava ensinando a eles. É isso que eu procuro ensiná-los. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Ainda que não seja compreendido totalmente. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, como diz o Mestre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço todas. Elas me ouvem, elas me seguem. Então, irmão, é dessa forma. Tá? O que eu quero dizer é que não há outra forma de ter fé se não for pelo meio do Evangelho. Então Paulo agora ele começa a entrar na parte final desse primeiro capítulo, e nós também já estamos indo para o final da nossa aula de hoje. Então ele fala que ele foi constituído. Ele começa agora a falar de si. Né? Então ele declara que esse ofício que lhe fora outorgado, né, lhe fora designado, ele foi chamado para esse ofício. E tudo que ele quer dizer é com o intuito de assegurar para si o direito e a autoridade, né, de escrevê-los, de ensiná-los, né, para que eles não tivessem o poder de rejeitar a doutrina de Deus, o Evangelho de Deus, mas ao contrário, abandonar o Evangelho que haviam abraçado, cheio de penduricalhos, cheios de coisas que só nos afastam de Deus. Por isso ele fala no versículo 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então veja bem, ele está dizendo que ele se regozija. O que ele está fazendo? Ele desde o início, tá? Desde o momento que ele se apresenta, ele reivindica para si a autoridade com base em sua vocação. Aqui quem vos fala é Paulo, feito ministro de Deus, feito apóstolo por Deus. Ele não se fez apóstolo. Então veja que agora ele está chamando a condição honrosa para a qual ele foi chamado, né? A honra de seu apostolado. E ele faz isso, né, para que os irmãos percebam que as perseguições que ele sofria naquele momento, ele estava preso em Roma, é que os irmãos entendessem que ele estava preso, né, que ele fora perseguido, né, não porque ele fizera outra coisa a não ser suportar, por amor ao Evangelho, todas as suas prisões, todas as suas perseguições. Não era por falta de virtude que ele estava preso, não virtudes pessoais, mas pelas virtudes pelas quais ele sofria essas perseguições, que é o amor ao Evangelho de Cristo. Então é isso que ele faz. E aí ele encoraja os irmãos, assim como ele nos encoraja,
a seguirmos seu exemplo. É isso que ele está dizendo. E aí ele fala: a aflição que suporto por vossa causa me é deleitoso, porque não a sofro em vão. É a minha esperança também. É a minha esperança. Tá? Então, da mesma maneira que lá na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele diz algo parecido. Né? Ele diz que se regozijava em todas as necessidades e aflições, motivado por ouvir acerca da fé dos irmãos em Tessalônica. Então, quando você percebe exatamente esse resultado, não tem como não se regozijar. Tá? E aí ele fala que, a partir daí, ele preenche o que falta para ele. Então veja que ele apresenta ainda uma consolação e a todos os santos, lá em Colosso. Tá? Então ele diz que todas as tribulações, especialmente as que ele sofria por causa do Evangelho, né, essas tribulações são participantes da cruz. Né? De modo que para que desfrutem com ele de companheirismo numa bendita ressurreição. Então, irmãos, regozija-se há sobre vós uma perseguição por seguir a verdade, por buscar a verdade, por pregar a verdade. É o que Paulo está dizendo. Tá? Por quê? Porque isso é o que nos fará desfrutar de uma bendita ressurreição. Ora, então ele se alegra na perseguição, conforme ele diz, porque ele considera que devemos levar em nosso corpo a mortificação de Cristo para que sua vida se manifeste em nós. Ele afirma isso na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 10. Tá? Ele também fala isso lá na carta a Timóteo, quando ele diz: se com ele sofrermos, para que também vivamos com ele. Né? Então é o que ele diz em 2ª Epístola ao Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Tá? Então, ou seja, qual é o resultado final disso? Né? Ele é um resultado, obviamente, bendito e glorioso. Então não devemos rejeitar a condição que Deus nos designou para a sua igreja. Seja o que for, o chamado que ele nos faz, nós devemos estar convictos de que o nosso final será bendito e glorioso. Tá? Então, irmãos, as aflições, elas devem ser alegremente suportadas, visto que são proveitosas a todos os santos. É o que ele diz aos nossos irmãos em Colosso. Promove o bem-estar de toda a igreja. E é um adorno, obviamente, né, à doutrina do Evangelho. Então, irmãos, Paulo declara que o propósito do seu ministério, né, ele diz isso, ele diz que para que a palavra de Deus seja eficaz, como de fato é, quando recebida em obediência. Então, essa excelência do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1,16. Né? Então, Deus, portanto, ele imprime eficácia e influência à sua palavra, pela instrumentalidade dos apóstolos e hoje pela instrumentalidade dos seus ministros, daqueles que são chamados por ele para ensinar e pregar essa verdade. Mas infelizmente tem muita gente se passando por ministro de Deus, mas na verdade a serviço de Satanás, desvirtuando o Evangelho, ensinando o caminho de obras ruins, tá?
de obras pecaminosas, são aplaudidos, se tornam ricos, se tornam influentes na sociedade, de forma muito além do seu próprio ministério, dentro da sua igreja, ditam normas, regras, e o povo, por desconhecer a palavra de Deus, por não prosseguir em conhecer a palavra de Deus, se tornam bodes nesses pastos fraudulentos. Então, irmãos, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos manter firme a nossa esperança no Evangelho de Deus. Então, ele fala no versículo 26, né, sobre o mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Apocalipse tem uma referência que é maravilhosa sobre isso. Quando você pega Apocalipse no capítulo 5, é um capítulo muito pequenininho. Se você ler, você vai entender, e é maravilhoso. Ali João, ele tem uma visão, até o capítulo 4, né, quando ele fala em Apocalipse da sua visão, ele está falando na terra, ele está na terra, ele está falando às igrejas, né? E em seguida, então, no capítulo 4, ele é arrebatado aos céus. E lá ele, então, se vê diante do trono, ele vê um como filho do homem, e ele vai descrevendo toda a figura, tudo que está ao redor, toda aquela liturgia que se passa no céu. E quando ele, então, vai para o capítulo 5, ele entra em pânico, porque chega um anjo e começa a dizer que não há um homem, seja no céu ou na terra, digno de abrir e romper os selos. Ele tem a visão exatamente daquele como um filho do homem, que tem nas mãos um livro escrito por fora e por dentro. Então repara que se esse livro está escrito por fora, aquilo que está por fora não tem nenhuma condição de mistério, já fora revelado, está escrito por fora. É o Velho Testamento, que já nos foi apresentado, né? Mas o que está por dentro, não. Para se conhecer o conteúdo que está ali dentro, era necessário romper os selos, né? Os 7 selos. E João entra em pânico porque o anjo diz que não há nenhum lugar, nem no céu, nem na terra, ninguém que fosse digno de romper os 7 selos. E assim nos revelar todo o conteúdo que estava ali como um mistério. João cai em pranto. João cai em prantos porque ele percebe que ele andou com Jesus, ele esteve com Cristo. Ele procurou andar e viver todas as virtudes. Ele viu o sacrifício de Cristo, ele viu tudo. E agora ele está diante de Deus, diante do trono de Deus. E ali Deus fala para todos eles que não há ali, não há na terra, ninguém digno de abrir o selo. Então ele começa a chorar, e quando ele cai em pranto, vem um anjo e diz assim, não chora não. Há um que é digno de abrir os selos. Então ele está falando de Jesus. Ou seja, é o mesmo mistério que Paulo está dizendo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, o que agora foi manifesto aos seus santos. Ou seja, Jesus foi o único que pôde romper aquele selo, porque ele foi o único que pôde obedecer Deus e obediência de morte, que o dignificou, que o qualificou para romper o lacre, os 7 selos e assim nos revelar esse bendito evangelho de Deus. Então é belíssimo essa passagem de Apocalipse. Depois você dá uma lida com calma e você vai entender exatamente o que está lá. É maravilhoso.
Então, da mesma forma, é isso que Paulo está dizendo aqui, né? No capítulo 1, no versículo 26, que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. João teve essa visão no céu, no momento que Cristo, então, toma o livro, né, das mãos daquele que estava sentado, e assim revela para todos nós o evangelho da paz, evangelho da promessa da vida eterna. Então repara que o mesmo evangelho que nos traz essa esperança, o mesmo evangelho que nos transforma, que nos restaura a imagem de Cristo, também é o mesmo evangelho que condena os ímpios, né? Os que são, de uma certa forma, destinados à morte. Então o evangelho ele é bem claro. O evangelho separa. O evangelho ele chega num mundo de trevas, ele chega num mundo contaminado pelo pecado, ele chega num mundo de mortos. E dentre todos os mortos, ele vivifica alguns e permanece os outros em trevas, no pecado e, portanto, para o inferno. Isso é maravilhoso. É o evangelho que faz isso. É o evangelho que salva e condena ao mesmo tempo. A uns ele se apresenta dignamente e tira do mundo de trevas e transporta para o reino da maravilhosa luz de Cristo. E outros permanecem lá em trevas. Como é que Deus faz acepção? Ele não faz acepção. Né? É o evangelho que faz isso. Não acepção, mas a precisão. Entende isso? Então, continuando, o evangelho, né, da graça, ele é enaltecido por Paulo aqui nesse versículo 26. E aí ele fala de uma forma tão brilhante sobre o evangelho. Ele não fala só aqui, ele fala em vários outros livros, né? Ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 1:23, que ele diz que o evangelho ele é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, né? Então, é maravilhoso ele dizer essas coisas, porque ele nos conforta quando nós vivemos hoje num mundo de ódio, no mundo que os próprios crentes pregam o ódio, no mundo em que os próprios crentes pregam a divisão, a separação do povo de Deus. Né? Então, irmãos, é por isso, porque o evangelho da paz, o evangelho de Deus, ele é escândalo para os judeus. E é loucura para os gregos. Então a verdade de Deus é loucura. As pessoas, como eu falei inicialmente, elas são tão contaminadas por um evangelho podre, por um evangelho que não é de Cristo, que nunca foi de Cristo. Um evangelho que foi extremamente contaminado por falsos líderes. E quando eu digo a verdade assusta. Aí a verdade faz o quê? Ela traz o afastamento. Não, esse homem não está dizendo coisa com coisa. Todas as coisas que eu vos digo, elas são do Evangelho. Ela é o Evangelho. Porque eu não fui chamado para pregar outra coisa senão o Evangelho, irmão. Mas assusta, porque a sua mente está tão contaminada. Porque é tão fácil ser um cristão, é tão fácil dizer-se convertido sem ter custo para viver esse Evangelho. Como eu já falei no início, o Evangelho, a nossa salvação, a nossa justiça, a nossa santificação, nos é oferecida, nos é dada sem custo, porque é pela graça. Mas viver a graça tem um custo. Põe isso na sua mente, definitivamente. Se o Evangelho da paz, se a nossa transformação em nova criatura, se tudo isso nos é dado gratuitamente pelo dom de Deus, mas viver esta gratuidade parece paradoxal, mas não é, tem um custo. Para viver a graça tem um custo. O teu orgulho que você tem que abandonar, a tua falta de perdão, o ódio no coração, tudo isso você tem que jogar fora, e isso lhe é custoso.
Porque você criou um bando de bichinhos dentro do seu coração, viraram um bichinho de estimação. A raiva que você tem de alguém virou um bichinho de estimação. Você não pode perder isso, né? Acreditar na facilidade que as pessoas dizem ser, viver o evangelho, é outro bichinho que você botou dentro do seu coração. Você não quer abrir mão disso, então você não consegue viver o evangelho, porque embora seja gratuito, há um custo para vivê-lo, e as pessoas não querem abrir mão. Então fica difícil, né? Então, irmãos, é disso que Paulo fala aqui no 26. Então ele nos chama a um sublime segredo que estiver oculto desde eras e eras, gerações e gerações, e nos é revelado agora pelo Cordeiro que venceu, né? Então é disso que ele está falando aqui. E ele diz, ora, nos é revelado agora, olha que coisa interessante, ele nos é revelado, nós não temos revelação particular. Oh, Deus me deu isso, oh, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. É loucura isso, irmãos. Então, ele nos é revelado para que ninguém subvertesse o outro significado do termo mistério. Por isso ele diz, o mistério que esteve oculto nos é revelado agora. Então já não é mais mistério, irmão. Não tem mais mistério. Como é que o sujeito chega na igreja, ele sobe num púlpito, olha, eu vou dizer o mistério que Deus me revelou. Amigo, pelo amor de Deus, vá se converter. Vá se converter. Então ele diz, o mistério que esteve oculto agora nos é revelado. Então ele diz isso para que ninguém subvertesse outro significado do termo mistério, né? Ou seja, como se ele quisesse dizer, ou falando de uma coisa que ainda está oculta. Por isso alguém chega para você e diz, olha, Deus me revelou isso, Deus me deu isso. Deus não te deu nada que não tenha dado a todos os seus santos. Deus não te revelou nada que não tenha revelado a todos os santos. É fácil entender isso, né? Então, daí não haver razão, obviamente, para que a sua obscuridade, como ele diz, que olha o mistério e tal, nos alarme, tá? Depois da revelação que Deus assim nos fez dele. Mas repara que tem uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção. Embora ele diga que o mistério, o qual agora nos é revelado, não foi revelado para todo mundo. Porque repara que ele adiciona aos santos. Fora revelado aos santos. Não para todo mundo. Então veja que Isaías fala isso. Isaías 53, no versículo 1. O próprio Isaías já diz isso. Ele diz que o braço de Deus não foi revelado a todos, para que entendessem seu conselho. Então, isso é maravilhoso, né? Então, de modo que ele vai para o 27 e diz assim, olha, aos quais Deus quis fazer conhecer. Ou seja, Deus não revelou o mistério, o seu evangelho, a todo homem e a toda criatura. Ele acaba de dizer-nos isso aqui agora. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Se você abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 27, é isso que eu estou falando. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Você vai terminar o 26, né, vendo exatamente que ele diz, a quem anunciamos esse é o 28. No 26, você vai ver que ele diz assim, olha, da qual eu feito ministro, expressão de Deus, que me foi concedida convosco para cumprir a palavra de Deus, é o 25. Aí no 26 ele diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos,
e em todas as gerações, e que agora é manifesto aos santos. Aí eu volto a dizer para você o que eu falei anteriormente. O sujeito está na tua igreja, ele está do teu lado, e diz, eu não sou santo não. O outro quer ser santarrão. Se ele não é santo, você pode dizer para ele sem medo, então tu vai para o inferno. Se você não é santo, tudo que você diz procede do maligno. Se você diz que não é santo, tudo que você faz procede do maligno. Porque de Deus só procede aos santos. E é isso que ele está dizendo. O mistério que esteve oculto há todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto ao mundo inteiro, a todos os homens, leia aí, irmãos, foi manifesto aos seus santos. Entendeu? Então não foi revelado a todo mundo. Não é todo mundo que tem essa compreensibilidade do Evangelho de Deus. Não é todo mundo que foi chamado para viver o Evangelho de Deus. Aqui está. E aí então, quando você vai para o 27, é o que eu estou dizendo. Aos quais, os santos que ele está falando ali atrás, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, conhecer Cristo, viver Cristo, não é para todo mundo, mas é para aqueles a quem o Senhor chamou, como ele está dizendo ali atrás, aos santos. Então, é exatamente isso que Paulo está alertando aos irmãos em Colossos e que eu também os alerto agora. Porque, olha só, ele põe um freio à presunção dos homens para que não se permitam ser mais sábios ou investiguem além do que devem. Porque o mistério que era para ser revelado e para conhecermos está revelado. Então não tente saber ou dizer que sabe além daquilo que foi revelado, se é que foste revelado, porque se és que tu és também santo. Então veja que é isso que Paulo está nos ensinando. Então nós precisamos repousar satisfeitos nesta revelação que Deus nos deu. Não tente ir além, porque você vai sem a bússola, sem Cristo. Mas fique naquilo que Deus te revelou. Ou seja, fique naquilo que é agrado de Deus. Então, irmãos, mas quais são as riquezas da glória? Repara que ele, quando ele fala do termo mistério, ele não se dá por satisfeito, ele acrescenta ainda a riqueza da glória. Ou seja, o termo mistério que ele menciona, ele adiciona a ele glória. E esta também não é trivial nem comum. Ou seja, o que é a riqueza da glória? É Cristo em nós, Cristo em vós. É isso que é a riqueza da glória. Portanto, ele diz que estar em Cristo, e ele diz que ele está em Cristo. Ou seja, com isso, o significado é que todo aquele segredo está contido em Cristo e que todas as riquezas da sabedoria celestial são obtidas por eles quando passam a ter e estar em Cristo. Então veja bem, há uma riqueza, há um mistério da glória, há uma coisa maravilhosa, que só podem gozar, conhecer, participar os que estão em Cristo Jesus. De modo que então, Cristo, a esperança da glória, para que soubéssemos que nada nos está faltando. Ou seja, a nossa bem-aventurança, ela se completa em Cristo Jesus. Pronto. Estar em Cristo Jesus é exatamente essa condição máxima de estar na verdade. E essa verdade só nos é permitida por meio do Evangelho. E por isso que Paulo fala ainda sobre Cristo,
Ele vai lá no versículo 28 e fala, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ou seja, o que faz com que você se encha da plenitude da sabedoria e da justiça de Deus? O que te leva, na verdade, a se apresentar perfeito em Cristo Jesus? O Evangelho de Deus. Cara, o Evangelho é uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa. Eu não sei como é que essas pessoas têm a cara de pau, o cara não tem vergonha, o cara não sente nada, a cara de ficar falando verdade. É mentira, ele sabe que é mentira. Ele sabe que o que ele está dizendo, o que ele está ensinando, que o que ele está fazendo você andar e viver, não é o Evangelho da glória. Ele sabe, mas ele tem uma cara de pau, porque o diabo, de uma certa maneira, cauterizou a sua mente, o seu interior, que ele obedece ao diabo achando que está obedecendo a Cristo. Porque todo homem que falseia o Evangelho, todo homem que ensina mentira, todo homem que esconde essa preciosidade, ou ele não conhece, ou ele está cauterizado pelo diabo e está servindo ao diabo, achando e dizendo que está servindo a Deus. Não é pouca coisa não, irmãos. É muita coisa. Há muitos homens assim hoje, falando em nome de Deus, quando seus corações e mentes estão presas ao diabo. Há muitos, não são poucos. Há muitos, milhares. Milhares. Mas nós sabemos o seu destino. Nós sabemos. Né? Então é o que ele fala, né? Em toda a sabedoria. Então essa expressão é equivalente à sua afirmação de que a doutrina que ele está ensinando à igreja em Colosso, né, é o evangelho genuíno, de tal modo que pode conduzir a igreja a essa sabedoria que é perfeita e de nada carece. Não há um espaço nela que precisa ser preenchido. E finalmente, irmãos, nós vamos aqui para o último versículo, que é o versículo 19, em que Paulo ele diz, fechando o primeiro capítulo, para isto, né, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Colossenses 1:29. Mas veja, ele não fala meramente de sucesso de sua pregação, mas ele fala da eficácia do Espírito Santo. Tá? Então é isso que nós temos que ter em mente, é isso que nós temos que guardar. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, não tem outra maneira. É o Evangelho, é o Evangelho. Conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Ah, mas na minha igreja não me ensina. Cara, sai dessa igreja, pelo amor de Deus. Porque o pastor, ele tem uma função principal. Todo pastor, ele foi chamado como doutrinador. Ele foi chamado para ensinar. Paulo fala a Timóteo, Timóteo, não se canse de ensinar, não se canse de arguir, não se canse de repreender, não se canse, Timóteo, há tempo, fora de tempo, ensine a palavra de Deus. Agora você está numa igreja que o líder, o cara que diz que Deus chamou para liderar, ele não conhece o Evangelho, cara. Ele só prega abobrinha, ele não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece o Evangelho. O que você faz nesse lugar? O que esse cara faz nesse lugar? Impossível, impossível. Tá? Essa reconciliação de toda a criação com Deus só é possível em Cristo. E só é possível esta boa nova, que é o Evangelho, estudando, conhecendo, praticando. Então nós precisamos. Ah, mas eu gosto muito daqui e tal. Amém, você gosta dos seus irmãos, legal. Muitos deles vão para o inferno, se quer saber. Mas você não, irmão. Procure aprender a palavra com quem possa te ensinar. Se há muitos que não sabem, há muitos que sabem. Então procure essa verdade, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos encerrar. Semana que vem nós vamos para o capítulo 2 de
a Epístola aos Colossenses. Então, desculpe pelo horário, hoje a gente atrasou um pouquinho, mas na próxima vez nós vamos seguir firme. Então vamos encerrar agradecendo a Deus por essa dádiva, por essa manhã gloriosa assim que Ele nos concedeu. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado, Senhor, pela perseverança que o Senhor assim nos concede. Nos dê assim um dia de paz, um dia cheio, renovados pela Tua palavra, cheio da esperança do Teu Evangelho. E de modo então, Pai, nós só temos a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.